Hora de mais um show, meus amigos. Vamos brincar com a função map hoje, tá? Já criei aqui minha pastinha função map. Dentro dela já criei um arquivo chamado map.py, tá? Só pra gente brincar aqui nesse arquivo e manter uma organização aqui, igual a gente começou na aula passada, beleza? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que a função map é uma função nativa do Python, digamos assim, né? Uma função que já vem aí nas versões mais recentes do Python. E essa função map, você vai utilizar ela toda vez que você quiser fazer uma iteração, como se fosse um loop, tá? Só que você vai fazer essa iteração de forma dinâmica, porque você vai simplesmente colocar a função map, né? Você vai escrever, digitar a função map, e você vai passar dois parâmetros. A função que você quer executar, então, ó, função, e a lista ou o objeto iterável que você quer percorrer. Então, objeto iterável, vamos só chamar de iterável. Iterável. É simples assim a estrutura, né? Então, suponhamos que eu tenho uma função para calcular, sei lá, o dobro de um número. Um exemplo besta, tá? Eu tenho uma função chamada calcular o dobro. Aí essa função, ela basicamente pega um número e multiplica por 2, certo? Só que acontece, eu quero calcular o dobro de todos os itens de uma lista. A lista é um iterável, certo? Você viu lá no curso de Python básico que a lista dá pra gente fazer um loop em cima dela. Então o que eu posso fazer com a função map? Eu posso chamar a função map, aí dentro dela eu passo a minha função que faz o cálculo lá do dobro, que eu dei o exemplo, e no outro parâmetro eu passo qual é a lista de valores que eu quero que a minha função utilize como parâmetro dela, entende mais ou menos? Ou seja, o parâmetro do map é a função que eu quero executar. E o outro parâmetro do map é o iterável que eu quero passar como parâmetro na minha função. Valor por valor dele, entendeu mais ou menos? É meio chatinho de entender no começo, mas vamos para um exemplo simples aqui. Então, ó, vamos lá. Vamos declarar uma funçãozinha chamada dobrar, tá? Essa função vai ter um parâmetro que a gente vai chamar de x, beleza? É um parâmetro oculto, porque nós vamos multiplicar esse número x aí por 2, beleza? Então, return x vezes 2, beleza? Se eu chamar aqui, ó, dobrar passando 10, na hora que eu executar, deixa eu dar um print aqui, senão a gente não vê no console, né? Se eu der um print, opa, zoou aqui, dobrar, isso. O que vai acontecer? Vai simplesmente imprimir para mim aqui no console o resultado desse retorno dessa função, né? Então, ó, chamei a função dobrar, passando o parâmetro número 10, e dentro da função dobrar eu multipliquei por 2, certo? E retornei já direto aqui. E no caso aqui, como eu passei essa função dentro do print, ele imprimiu para mim aqui no console. Então, temos aqui o resultado. Mas é aí que está o ponto. Suponhamos que eu não tivesse apenas a função dobrar, onde eu passo aqui um número dela. Eu tenho, na verdade, uma lista de números, né? Então, ó, número 10, número 30, número nananã, qualquer número. Eu quero calcular o dobro de todos eles. Eu quero chamar essa função dobrar aqui, ó, para não fazer o dobro da lista, mas de item por item. Tá vendo? Eu quero item por item. Eu quero dobrar o valor, a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Tá entendendo? Então, Felipe, aprendi lá no Python básico. Dá para eu fazer um for, dá para eu fazer um loop em cima disso. Dá. Só que aí você vai escrever 3, 4 linhas de código para fazer isso. E aqui a gente está indo para o Python intermediário, onde você consegue escrever os seus comandos de forma mais enxuta, de forma mais, como que eu posso dizer, resumida em termos de quantidade de código, mas sofisticada em termos de operação. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você vai ter uma dorzinha de cabeça um pouco maior para entender a estrutura dessas funções que a gente vai usar para escrever, tipo assim, vários comandos em uma linha de código só, né? Mas
a ideia é essa mesmo. A gente está indo para o Python intermediário justamente para você começar a se acostumar com isso, para futuramente no Python avançado você dar conta aí de operações mais avançadas ainda, tá? Então, ó, se eu tenho uma função que recebe um número que recebe um valor como parâmetro, multiplica por 2, e eu tenho uma lista de números que eu quero fazer isso, eu posso usar a função map para simplesmente passar a função que eu quero que seja executada, né? Então eu quero qual função que eu quero chamar? A função dobrar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dobrar. Felipe, tá errado, porque eu vi lá no Python básico que quando você chama uma função dentro da outra, você faz assim, ó. Certo? Parabéns por ter entendido, tá? Mas aqui na função map não. Beleza? Parabéns por você ter sacado isso, se você percebeu isso, mas aqui na função map não. Aqui na função map, nós vamos passar como parâmetro dentro dela a função dobrar apenas desse jeito aqui, sem abrir e fechar parênteses, tá? Na sintaxe, é a sintaxe da função map que pede desse jeito. Ela quer a função que vai ser chamada desse jeito e o iterável do jeito normal mesmo, que já é, né, só como se fosse uma variável. Então, números, beleza? Simples assim. Por isso que eu te falei. Vai ficar um pouco mais confuso, mas você vai entender. Porque você está acostumado, se você fez meu curso de Python básico, você está acostumado a chamar a função assim, né? Assim. E aí você já deve pensar, pô, Felipe, mas esse é o certo. Não para a função map, tá? Para a função map, ó, só botar o nome da função que você quer passar como parâmetro dela. E depois o iterável, beleza? Sempre, função iterável. Qual que é o iterável? É uma lista de objetos nos quais eu quero percorrer para fazer alguma coisa. Mas eu quero percorrer para fazer alguma coisa como? Dentro dessa função. Então, desse jeito aqui, o que a função map vai fazer? Ela vai percorrer esse iterável de números, né, essa lista de números, vai iterar sobre ele, vai pegar o primeiro valor e vai passar como parâmetro aqui, ó. Depois ela vai pegar o segundo valor, vai passar como parâmetro aqui. Depois vai pegar o terceiro valor, vai passar como parâmetro aqui. E assim vai até acabar o iterável. E aí você não precisa ficar controlando onde acaba, o que muda. Não, porque você já tem a função que já faz o cálculo, você tem o iterável, é só você passar a função e o iterável dentro da função map. Entendeu? É simples. É meio chato de entender no começo, mas depois que você entende, você vê que é a coisa mais simples. Na verdade, essas funções de ordem superior, digamos assim, né, elas servem justamente para facilitar. A gente abre uma função e passa como parâmetro dela ali apenas qual o método que a gente quer e qual é o iterável que a gente quer. E o resto da mágica, a própria função map vai cuidar. Ela que vai fazer a iteração pelos valores, vai atribuir, né, passar como parâmetro dentro da função que a gente passou para ela também e tá tudo certo. Ela vai retornar para a gente um objeto map, tá? Aí só tem um ponto que é o seguinte, você sempre tem que fazer a conversão do tipo, né? Porque a função map, ela vai retornar um objeto do tipo map, beleza? Então, ó, resultado, se a gente atribuir aqui na variável o retorno disso aqui na variável resultado, por exemplo, e dar um print type resultado, o que vai acontecer? Ela vai mostrar pra gente que, ó, é um objeto do tipo map, beleza? É um objeto do tipo map. Só que eu não quero isso, eu quero uma lista, né? Aqui, eu não tenho uma lista de números. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Estou gerando uma nova lista de números com o dobro desses aqui, certo? Ou seja, essa aqui é uma lista de números. A gente pode chamar de uma nova lista de números dobrados. Tá? Números dobrados recebem. Aí eu poderia pegar aqui, ó, resultado, certo? Que o resultado é o retorno do map. Só que o problema é que o resultado ele tá como formato, né, o tipo de dado map. E eu não quero uma lista. E aí eu tenho a função list, que cria uma lista, certo? Eu posso criar uma lista baseada no objeto map, que por sua vez é, digamos que uma lista, né? Só que é uma lista no formato map, que possui o resultado dessa função
aplicado em cima de todos os itens dessa lista. Ou seja, esse aqui vai virar 20, esse aqui vai virar 60 e por aí vai. Vamos testar? Se a gente rodar do jeito que está aqui, não vai acontecer nada, né? Quer dizer, vai acontecer, mas a gente não vai ver. Então, vamos dar um print para a gente ver a lista de números dobrados para ver o que vai acontecer. E temos a nossa lista com os números dobrados, tá vendo? A nossa lista de números originais, 10, 30, nananana, quando a gente imprime a nossa lista de números dobrados, a gente está vendo aqui que nós temos a lista inteira. Ou seja, se essa lista aqui fosse muito maior, ó, ela podia ter a quantidade de valores que fosse, certo? Podia ter a quantidade de valores que fosse. Sabe o que ia acontecer? Deixa eu só arrumar aqui que eu já fiz besteira. Não separei com vírgula aqui alguns, aí complica, né? Se eu não separar com vírgula. Olha lá, olha o tamanho dessa lista gigantesca, né? Olha o tamanho dessa lista gigantesca. Podia ser uma lista de qualquer outra coisa. Você ia calcular o dobro de número por número? Ou você ia ter que fazer um for na sua mão ali para poder fazer, digamos que percorrer item por item, calcular, atribuir uma variável, aí montar numa lista, atribuir numa lista. Você entende que se você tivesse que fazer isso, mesmo com um loop, mesmo com um for, mesmo com um while, você ia ter que criar uma lógica dentro deste for, dentro deste while, para manipular item por item, guardar o resultado, depois montar uma lista no final, sendo que aqui a gente simplesmente chamou uma função passando qual é o método que faria a multiplicação e qual é o objeto iterável que a gente quer percorrer e pegar os valores que estão dentro dele para passar como parâmetro nessa função. E o resultado, toma, todos os números multiplicados. Óbvio que o exemplo da multiplicação aqui é uma base, mas podia fazer qualquer outra coisa. Toda função que recebe um parâmetro e faz alguma coisa com esse parâmetro, só que ao invés de ter um parâmetro só, um valor só para passar como parâmetro, você tem uma lista de valores para passar como parâmetro, você pode chamar a função map para fazer de forma extremamente simples, tá? E ainda dá para deixar mais simples isso aqui, ó, porque você pode já chamar o map dentro do list. Olha que legal. E aí você imprime direto o resultado. Bacana? Olha lá. Deixou mais simples ainda. Então o que a gente faz aqui? Ó? A gente passa um map, passa a função dobrar, a gente chama a função map, passa a função dobrar, passa o iterável, que é essa lista de números, e aí a gente sabe que a saída disso aqui vai ser um objeto do tipo map, só que a gente quer ver a lista com os resultados dobrados, né? Então a gente já passa tudo isso daqui dentro da função list, que tu já viu também lá no meu curso de Python básico, né? E a gente atribui tudo isso aqui dentro de uma variável resultado e imprime. Nem precisava imprimir, né? Geralmente quando você estiver programando, você não vai ficar imprimindo as coisas no console. Então aqui já deu o resultado, a gente só imprimiu porque a gente quis ver, né? A gente só imprimiu porque a gente quis ver, olha lá, print. A gente só imprime porque a gente quer ver no console. Mas quando você estiver programando, você vai fazer outras coisas com isso aqui, né? Você vai montar um objeto na tela, você vai salvar no banco de dados, você vai passar como parâmetro na requisição de uma API, enfim. O que você vai fazer com isso aí depende do cenário que você vai aplicar. Mas é isso, tá bom? Então, função map funciona de forma simples desse jeito. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido. E agora a gente vai fazer uns exercícios um pouco mais profundos, tá? A gente vai passar, deixa eu ver, talvez mais parâmetros. Porque olha só que interessante. Vamos colocar aqui, ó, um novo arquivo, vamos criar um novo arquivo. A gente vai chamar aqui de map 2 parâmetros. Felipe, já tinha 2 parâmetros na outra. Eu falo 2 parâmetros no sentido de 2 valores como parâmetro. Lá a gente passou a função e um valor, né? E se a gente tiver 2? Mesma coisa, né? Então, vou dar um exemplo. A gente fez lá uma funçãozinha de dobrar, né? Vamos fazer uma de somar agora para ficar mais fácil. Ó, somar. Quando eu somo 2 números, não somo? Então eu tenho 2 parâmetros. Número 1, número 2, por exemplo. E aí eu
que essa função somar vai fazer? Vai somar o N1 com o N2. Beleza? Aí, olha que legal. Eu tenho duas listas agora. Eu não tenho mais uma lista só. Eu tenho a minha lista 1 que contém os valores 1, 2 e 3. Então, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar de valores mais aleatórios. Aí, ó. Tem essa lista 1 que tem esses números. Lista 2 que tem esses números. E aí? Eu quero somar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Será que a função map dá conta? Vamos ver? Como você faria? Pausa o vídeo, faz aí pra ver se tu pegou o esquema aí da função map. Então, se você já fez, olha só. Map. Qual é o nome da função? Somar. Sempre a função. Assim, né? Não. Na sintaxe da função map, tu passa a função que vai passar dentro dela, a função que vai ser o objeto do iterável, no caso, né? O destino dos valores do objeto iterável. Ou seja, qual função que vai ser executada baseada nos valores dos objetos iteráveis, nesse caso, porque são dois, né? São duas listas. E aí é só passar as listas aqui, ó. Lista 1, lista 2. Tranquilo também. Beleza? Como a gente quer uma lista, não adianta só fazer um map. A gente quer ver isso em formato de lista. Então, o resultado disso aqui tem que gerar uma lista e a gente quer ver no console. Então, vou botar dentro do print também. Print, list, map. Parece muita coisa, mas é simples, tá? É chato de entender a lógica, mas depois você entende, você percebe que é mais simples escrever assim do que você escrever uma função com um loop dentro de outro, porque aí você tem duas listas, né? E aí você... Aqui complicaria mais ainda se você tivesse que fazer um for na mão, né? Você teria um loop dentro do outro, porque você ia ter que pegar dois valores de duas listas, ia ter que somar as duas, gerar uma terceira lista com o resultado. Não, aqui ó, no map... Só passar a função, as listas que você quer somar um valor de um da outra. No caso, somar, porque eu estou passando a função somar, mas eu podia fazer qualquer outra coisa, tá? Se aqui tivesse uma função chamada subtrair, mesma coisa. Multiplicar, mesma coisa, tá? Então, no caso, como temos a somar, a gente vai passar assim. Vamos ver se funciona? Tá lá, ó. 324 mais 67 é 391. E assim vai, se você fizer seus cálculos aí, você vai ver que vai bater certinho. Show? Tá ficando interessante, né? Ah, beleza, Felipe, mas esses cálculos aí, será que eu vou ter que usar? Então, vai ter regra de negócio que vai exigir cálculo muito mais complexo do que somar e juntando múltiplas fontes de dados. Por isso que o map facilita a sua vida, tá bom? Mas vamos brincar com outras técnicas, né? Como por exemplo, e se esses números, por exemplo, eles estivessem no formato de string? Será que a gente consegue usar a função map para passar funções nativas do Python que fazem coisas? Podemos, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer deixa eu ver aqui, ó, map. Vamos chamar de typecasting. Lembra quando a gente fez um typecasting para números normais? Tipo, N1 recebe 100. E aí eu te falei que isso daqui não é um número, isso aqui é uma string, porque está entre aspas. E a partir do momento que está entre aspas, é string, não é número. Mesmo que dentro dela seja um valor que visivelmente é um número. Aí lembra que eu te mostrei que tu pode fazer assim, ó. Ó. N1 recebe N1. E aí se tu fizer um print type N1 agora, qual vai ser o tipo de dados desse N1? Vai ser um int. Porque a gente tem, ok, ele aqui como string, mas a gente fez um typecasting. Né? A gente fez uma conversão de tipo nessa variável, atribuiu ela mesma, e quando a gente pega o tipo dela,
a gente vê que passa a ser um inteiro. Dá pra gente fazer a mesma coisa com uma lista de valores se a lista de valores vier errada. Isso pode acontecer. Lembra que eu te falei que às vezes você vai consumir uma API, às vezes você vai consumir um banco de dados, às vezes você vai ler um arquivo, às vezes o usuário vai digitar na interface e quando isso acontece, pode ser que dados numéricos venham como string e aí na hora que você for calcular vai dar errado, porque não dá para calcular string, né? Não dá para você somar string, dividir string, multiplicar string, no sentido numérico da palavra, né? E aí o que se faz nessa brincadeira? Você tem que fazer um typecast. Só que eu só te ensinei lá no Python básico fazer typecast com um número. E se eu tivesse uma lista, vou até copiar aquela outra lista grande que a gente tinha aqui, ó. Se eu tivesse essa lista de números aqui, ó. E essa lista inteira de números, ó, fosse uma lista de números que contém strings, né? Que ao invés de serem números, na verdade são strings. Vieram da API, essa lista veio da API, veio do banco de dados, veio do arquivo. Independente de onde veio, ó, é uma lista de números, mas veio como string. Será que dá pra gente usar a função map pra fazer um typecasting? Claro que dá, pô. Quais são os parâmetros da função map? Não é uma função e um iterável? A lista tá aí. Ela é um iterável, certo? A lista é um iterável. Como que a gente faz o typecasting com o valor? Ó, lembra? Como que a gente faz o typecasting com o valor? A gente não chama a função int do Python. Isso aqui é uma função, ó. Função int. Ou seja, se eu fizer um map para percorrer essa lista e fazer um typecasting dela, é possível. Valor por valor. Por quê? O primeiro parâmetro dela não é uma função? Sim, então eu passo a função int, a função que converte um valor em inteiro, certo? Que valor? Na verdade, quais valores? De qual iterável você quer converter em inteiro? Opa, daquela listinha de números ali, ó, porque a API, o banco de dados, o arquivo que eu consultei esse arquivo, que eu consultei esses valores, o arquivo que eu consultei esses valores, me retornou em string, no formato de string, ao invés de me retornar no formato de inteiro, né? Ou seja, se eu faço isso desse jeito, eu basicamente vou fazer um typecasting para int de todos os valores dessa lista sem me preocupar com ter que fazer um for, ter que acessar item por item, ter que atribuir, ter que converter, tem que fazer o parse individualmente de cada um, ter que atribuir cada um deles numa posição de uma nova lista para gerar uma nova lista. Certo? Então olha lá. Se eu der um list, map e passar int números, lembrando, tá sempre list aqui, porque o retorno da função map sempre vai ser um objeto map. Se eu imprimir direto isso aqui, ó, o que acontece? Ele me imprime um objeto map. Não é legível para nós, né? Para nós humanos. Então a gente tem que converter esse retorno desse map em uma lista. E aí, olha lá que interessante, já me trouxe aqui uma lista de números. Legal? Show? Tá claro? Você tá conseguindo enxergar o poder disso aqui? Tá conseguindo enxergar a facilidade que eu tive para converter uma lista quilométrica de strings que deveriam ser números. Eu simplesmente converti todos os valores individualmente dessa lista em inteiros, graças à função map. Graças a uma função do Python que permite com que eu passe uma função que eu quero fazer algo e um iterável, ou seja, um objeto que eu posso percorrer ele, e ele pegou item por item desse iterável e fez o que a função, e fez com eles, né? Fez com esses itens o que a função tem que fazer. Deu para entender? Isso aqui, estou te preparando para você escrever códigos mais sofisticados, tá? Hoje, se você vai fazer um teste, por exemplo, de Python para disputar essas vagas aí que eu vivo mostrando aqui no canal para você, e nesse teste falam para você, converta todos os valores dessa lista aí, ó, em inteiro.
Se você escreve um for, acessa valor por valor, faz o parse dele, atribui cada valor parseado num item de uma nova lista e retorna a lista, tá certo? Tá certo. Você atingiu o resultado? Você atingiu o resultado. Você entregou o que foi pedido? Sim. Só que a diferença é que você custou mais. Você custou mais. E isso numa escala... Presta atenção no que eu tô te falando, tá? Presta atenção, que isso aqui é dica de ouro para você se destacar no mercado. Numa escala de algoritmos de milhões de linhas de código, se o seu paradigma de programação é com linhas de código de blocos para fazer uma coisa que existem funções que dá para fazer em uma linha, você escreve 5 linhas de código para fazer uma coisa que dá para fazer em uma linha de código, as duas coisas estão certas. Mas em termos de performance, em termos de legibilidade, em termos de custo computacional, isso aqui é o ideal. Porque as empresas pagam para esses algoritmos, para esses métodos, para essas classes rodarem num servidor. Então, por mais que o seu código faça a mesma coisa que um outro código, só que o seu faz em 10 linhas e o outro faz em 2, isso numa escala de algoritmos que tem milhares de linhas de código, os seus códigos vão custar muito mais para essa empresa. Então, na hora de contratar alguém, vão preferir alguém que tenha noção de como escrever linhas de código mais enxutas, que chegam no mesmo resultado, só que de forma enxuta, de forma menos custosa, de forma mais legível, de forma mais simples. Tá entendendo? Então, se você, para criar uma nova lista de números iguais a essa daqui, porém convertidos em inteiros, uma lista de inteiros, se você escreve um for com uma lógica que vai dar ali 5 a 8 linhas, e o seu concorrente que está disputando a vaga com você escreve isso aqui, você pode ter certeza que ele está na sua frente. Tá? Porque assim, ó, com simples 2 linhas de código, eu chego no mesmo resultado que desenvolvedores que só conhecem Python básico chegariam em 8 linhas de código. Ou mais. Tá entendendo? Então é isso, tá bom? Essa é a importância desse curso aqui de Python intermediário. Beleza? Continua comigo nessa jornada, tá? Pega aí alguns outros cenários, né? Tenta utilizar aqui a função map passando como parâmetro aqui funções nativas do Python, mas também tenta fazer alguns exercícios com funções criadas por você, né? Cria aí algumas funções para fazer determinados cálculos ou para fazer determinados processamentos de dados, e aí você cria uma lista, né? Cria uma listinha com os valores que você vai passar como parâmetro, né? Se você fez o curso de Python básico lá, você pode até usar de repente algumas das funções que a gente criou lá, né? Tem funções lá que elas executam lógicas em cima de um valor único, né? Você pode pegar aquelas mesmas funções, mas você pode adequá-las para que aquelas funções não sejam chamadas uma vez com um valor único, mas sim uma vez passando uma lista de valores, tá? E aí você adapta ali junto com a função map para garantir que elas vão ser executadas da forma mais sofisticada possível e chegar no resultado ali do processamento da melhor forma possível usando a função map. Beleza? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido. Não negligencie isso aqui, tá? Isso aqui, a partir de agora, é o que começa a diferenciar um cara que estudou Python básico de um cara que está transcendendo ali as barreiras do Python básico, tá? Você vai perceber que muita coisa que você sabe fazer de um jeito, dá para fazer de forma muito mais simples se você quebrar um pouquinho mais a sua cabeça para entender a lógica por trás dessa simplicidade,
É meio contraintuitivo mesmo, tá? É meio contraintuitivo mesmo. Às vezes, a forma de escrever uma função simples, ela só é simples justamente porque ela tem um maior grau de complexidade no entendimento, né? Ou seja, quanto mais simples o entendimento, maior vai ser o escopo daquela lógica. Quanto mais difícil o entendimento, menor vai ser o escopo daquela lógica. Esse é o segredo, tá? A partir de agora, esse é o segredo. Pra gente ver função map, pra gente ver função filter, que a gente vai ver depois, pra gente ver as funções lambda, tá? Se prepara, que daqui a pouco tem função lambda vindo aí, que é algo que cai muito, tá? Em provas, em testes, em análises, em vagas, beleza? Então eu espero que você esteja entendendo a importância de se comprometer com essa jornada de Python intermediário, assim como você entendeu a importância de se comprometer lá com a jornada de Python básico. Fechou? Te vejo na próxima aula. Forte abraço!